19. Quem achou, diga amém. Amém. Enquanto você acha, eu vou procurar minha. Perdão, meus irmãos, não é 19, não é 18. 18? Também não é o 18, é o 20. Cada onde vai. O chuchu entra pra dentro, vai. Amém? Amém. Capítulo de número 20. E versículo de número 16 e 17. Amém? Amém. Palavra do Senhor que nos diz assim: assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor requerá da mão do inimigo de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porque o amava com todo o amor da sua alma. Amém? Agora versículo de número 42 do mesmo capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: e disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porque nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja perpetuamente entre mim e ti, entre minha semente e a tua semente. Amém? Podem tomar sua assento em nome de Jesus. Se você puder, glorificar o Senhor, porque a glória é dele. Amém? Queridos irmãos, que se faz presente aqui nesta noite, Deus tem uma palavra para o seu coração, e foi essa palavra que Deus trouxe e nos incomodou esta semana, nos incomodou esse dia de hoje, para que assim nós possamos estar indo buscar algo da parte de Deus, para que assim nós viéssemos anunciar para vocês aqui nessa noite. Quando nós abrimos a história sagrada, nós vemos, analisamos, entendemos que essa história talvez seja uma história conhecida por todos, ou até então seja uma história que não seja anunciada, que não seja conhecida. Talvez você não tenha ouvido falar sobre a vida desses dois homens, mas se você não ouviu, ou até mesmo se você já está cansado ou cansado de ouvir, não faz mal você ouvir uma vez mais, porque a Bíblia Sagrada nos diz que a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. E nesta noite eu tenho a certeza que o Senhor, através desta mesma palavra, Ele renovou, para que assim as suas causas, para que assim os seus problemas, para que assim as suas dificuldades, através dessa palavra, Deus venha entrar com providência. Pois, se você acredita, ou se você até mesmo não se ligou na palavra que foi lida, tenha a certeza que a aliança do Senhor, ela é sobre a sua vida nesse lugar. Amém? A Bíblia nos diz uma história, falando esta mesma, acerca de dois homens. Homens esses que fizeram uma aliança. Aliança esta que ficou marcada no capítulo de número 20, que ficou marcada na história dos reis de Israel. Quando a história sagrada nos começa a anunciar, dizendo que estava ali o rei Saul possuindo um filho esse que estava ali agora no seu próprio exército. Quando a história sagrada nos diz, servo do Senhor, que esse homem por nome de Jonatas estava ali agora se aliando, estava ali agora se unindo com um homem por nome de Davi. Quando Davi estava pela manhã tomando café na mesa do seu pai, ou seja, na mesa do pai de Jonatas, por nome de Saul, a Bíblia Sagrada nos diz que esse próprio Saul agora começa a se indignar com a vida de Davi. Pois, por quando neste momento, Davi sabendo que aquele homem estava se levantando sobre a sua vida, Davi sabendo que aquele homem estava querendo
te matar, Davi agora se ausenta daquele lugar. Quando a história sagrada, servo do Senhor, começa a nos dizer que naquele mesmo momento, Jonathan se levanta para ser o defensor de Davi, se levanta para ser até então o protetor de Davi. Quando a história sagrada, serva do Senhor, nos anuncia dizendo que agora Jonathan estás ali agora juntamente com Davi, tendo um diálogo, tendo um particular, tendo uma conversa. E nesse instante, ali que agora estava sendo criado, estava sendo marcada uma aliança. Repita comigo, uma aliança estava sendo marcada. Estava sendo marcada a aliança naquele momento, quando a Bíblia Sagrada nos diz que Davi chama Jonathan, e naquele mesmo instante começa a se jurar, começa a se anunciar, dizendo que perante eles e Deus, a pessoa, ou seja, um deles, o que pudesse ser morto primeiro, teria a total obrigação, teria o dever de cuidar da sua família, de cuidar dos seus filhos, de ajudá-los para que assim ele não viesse a perecer. A Bíblia nos diz, servo do Senhor, que naquele instante, sobre aquele momento, estás ele agora fazendo uma aliança, fazendo um pacto, fazendo algo que marcou a história da Bíblia Sagrada. Quando nós observamos esta palavra, demos a entender que eles pegaram, está escrito, que eles pegaram uma capa, ou seja, Jonathan pegou a capa, entregou a Davi, porque naquele mesmo instante Jonathan estava sendo o fiador, como o rei Salomão escreve no livro de Provérbios, dizendo que quando uma pessoa pudesse tomar a causa de outra, ela tinha a total obrigação de pegar uma veste, um vestimento, entregar aquele homem ou aquela mulher, e todas as causas que eles tinham, todas as necessidades que eles possuíam, tinha a total obrigação de arcar com as consequências. Assim aconteceu na vida de Davi. A Bíblia nos diz que Jonathan pegou a capa, colocou sobre a mão de Davi e fez ali uma aliança, a aliança da capa. Repita comigo, a aliança da capa. Fez ali a aliança da capa com Jonathan. Nessa aliança era obrigatório pagar as dívidas, era obrigatório arcar com as consequências da sua família, era obrigatório dividir os seus bens, ou seja, as terras, as propriedades, com aquele descendente daquele homem. Se Jonathan viesse a aparecer, Davi iria arcar com as consequências. Mas aconteceu o contrário. Em vez de Davi padecer, quem padeceu foi Jonathan. Ou seja, em vez de Davi morrer, quem morreu foi Jonatas. E a Bíblia nos diz, servo do Senhor, que naquele mesmo instante, agora foi anunciado, foi dito por Davi, foi dito por Jonathan, que quando ele levantasse pela manhã e Saul procurasse na mesa, no café, porque assim era obrigatório todos que habitassem dentro daquele reinado, chegasse diante da mesa do rei para comer pão, mas naquelas consequências que estava acontecendo, Davi não foi menino, Davi foi ligeiro, Davi foi esperto. Sabendo Davi que Saul queria te matar, Davi não foi mais lá na mesa de Saul, não. Davi se levantou, sabendo que a aliança tinha sido feita perante o seu filho. Esses que eles disseram mais ou menos assim: ora, se eu levantar pela manhã e atirar uma flecha sobre essa direção e dizer assim, a flecha está para o lado de lá, vai bem, porque o Senhor está mandando você partir. Mas se eu atirar a flecha
para o lado de lá e dizer, ela foi para lá, então não vá, porque Deus não ordena que você vá. Assim foi feito esse ditado, assim foi feito essa concordância. E assim, quando aconteceu, a Bíblia Sagrada nos diz que pela manhã cedo, agora Saul procura Davi, sentiu a falta de Davi, porque a mesa de Davi, ou seja, a cadeira de Davi estava desocupada. Naquele mesmo instante, a Bíblia Sagrada, servo do Senhor, começa a nos anunciar que quando esse próprio Saul agora, vendo que Jonathan estava sendo como um protetor, irmão André, de Davi, ele pega a sua própria lança e atira na direção do seu filho para querer o matar. Aí eu disse, meu Deus, como é que pode o pai de Jonathan pegar aquela lança e lançar diante dele para o matar? Eu entendi naquele instante que quando alguém se levanta para poder nos proteger, quando alguém se levanta para querer até então nos proteger, para querer assim ser o nosso defensor, lá se vem o adversário das nossas vidas, lá se vem o adversário das nossas almas, querendo perseguir agora aquele que quer te proteger. Sabe aqui que eu aprendo nesta noite, servo do Senhor? É que Deus levanta pessoas para poder estar ao seu lado no momento das tuas necessidades, no momento das tuas dificuldades. Aí você pensa que está só, você está enganada e também está enganado. Nesta noite o Senhor está levantando Jonathan com essa autoridade para poder estar ao teu lado. Eu te digo, nesta noite existe uma aliança, mas é a aliança do Senhor para contigo, não é aliança de capa, é aliança eterna. A Bíblia nos diz bem claro que ele pegou a sua própria lança e lançou na direção do seu próprio filho. Lançou para matar. Porque ele bem sabia que Jonathan tinha feito uma amizade tão grande que a Bíblia nos diz que Jonathan amou a Davi. Por esta causa, Saul se indignou com o seu próprio filho. Mas não foi por esta causa que Jonathan desistiu de Davi, não. Não foi por esta causa que Jonathan deixou Davi esquecido, também não. Jonathan fez aliança com Davi e foi com Davi até o final. Quando a história sagrada começa a nos anunciar, dizendo que um certo dia o exército de Saul vai para a batalha, chegando lá naquele próprio instante, eis que naquele momento Saul morre, Jonathan também chega ao estado da morte. Quando as boas novas foi anunciado a Davi, Davi agora começa a se prantear. Davi agora começa a chorar. Segundo a lei, ou segundo a tradição, quando uma pessoa chegasse no estado de morte, sendo essa da linhagem real, os seus adversários, para que não pudesse dar consequência ao seu reinado, ele ia atrás dos seus familiares, ele iria atrás da sua descendência, matava-os todos. Aí vem uma história que aconteceu. A Bíblia Sagrada nos diz que existia uma ama, uma babá nos dias de hoje. E essa babá estava com o filho de Jonatas sob os seus braços. A criança tinha cerca de 5 anos de idade. Quando a babá viu que aqueles soldados vinham para querer matar aquela criança, a Bíblia Sagrada, serva do Senhor, nos diz que aquela mulher vai correndo com aquela criança no colo, e por essa situação, ela olhava para trás, ela seguia em frente. Chegou um momento que ela se trupicou numa pedra e caiu com aquela criança. Naquele mesmo instante, o menino quebrou as suas 2 pernas. O menino ficou aleijado. Para a sociedade, quando uma pessoa possuía
uma enfermidade, quando possuía uma anomalia, uma deficiência física, naquela família eles eram malditos. Naquela família ele era mal visto, segundo a lei dos judeus. Quando a história sagrada começa a nos dizer que naquele mesmo instante, aquela criança que estava sendo preparada para chegar no trono, agora está com as suas duas pernas quebradas. Aquela criança que estava sendo preparada para reinar, agora vai padecer necessidade. Aquela criança que estava sendo gerada para poder tomar conta de toda a província, estava agora esquecido por todos. Quando eu olhei para esta palavra, servo do Senhor, eu disse, meu Deus, o que é que está acontecendo aqui nesta palavra que eu ainda não estou entendendo? Aí o Espírito Santo de Deus me deu uma palavra profética e me trouxe um tema revelado da parte de Deus. Repita comigo, por gentileza, dizendo, chorando, em Lodebar. Mas, meu irmão, como é que uma pessoa chora em Lodebar? Deixa eu te anunciar, meus irmãos. Eu vou te dizer isso porque foi o Espírito Santo de Deus que me trouxe ao meu coração. Quando uma pessoa, irmão André, ele está dentro da sua casa, está dentro da sua família, quando ele procura uma palavra amiga, quando ele procura uma palavra de consolo e não encontra, ele corre para distante, ele fica isolado por todos e começa a se entristecer. Lá vem o primeiro choro, aí uma pessoa está chorando no Lodebar. Sabe o que é que se dizer? Sabe o que é que significa a palavra Lodebar? A palavra Lodebar significa terra do desprezo, terra do esquecimento, lugar de tormento, terra do não. As pessoas vão para um lugar de tormento, vai para um lugar de desprezo, vai para um lugar que não tem nada para te ajudar. A primeira situação que a pessoa passa chorando em Lodebar é quando procura uma palavra até então para poder te ajudar e não encontra. A segunda coisa que uma pessoa encontra em Lodebar é quando você está pensando que você tem um amigo, que você tem uma amiga, aí que você vai procurar ele, vai procurar ela e não encontra uma palavra do seu amigo. Você vai para o teu Lodebar e começa a chorar. Aí você olha para os dias de hoje, talvez você venha para a igreja dizendo, lá eu encontrarei uma palavra profética, lá eu encontrarei alguém para me ajudar. Quando você pensa que uma pessoa vai te ajudar, quando você pensa que alguém vai estender as mãos para você, elas viram as costas para você, você fica chorando, fica entristecida, fica entristecido, você fica preocupado e preocupada. Você vai para o seu Lodebar e fica perguntando o porquê dessa situação. Mas nesta noite eu quero te dizer, meus irmãos, você pode estar em Lodebar, mas a carruagem do Senhor vai te buscar no Lodebar que você se encontra. É nesta noite, você estava chorando, estava, mas esta noite vai enxugando as tuas lágrimas, vai enxugando as tuas lágrimas, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nesta noite você pensava que a palavra não vinha para o teu coração, mas eu deixo te dizer, você pode estar em Lodebar, você pode estar esquecido e esquecida, mas o Senhor está de olho em você, está te vendo e se prepara, porque Deus vai ao teu encontro. Repita comigo, chorando em Lodebar. Eu digo, meu Deus, como é que esse menino estava chorando? Porque a maioria das vezes você tem que entrar na história.
A maioria das vezes, não precisa você ter cursado teologia, bacharel, não precisa isso. O que precisa é você estar com a ajuda do Espírito Santo, você ter uma atitude e mergulhar na história sagrada. Fazendo isto, você vai entender, vai compreender o que aconteceu naquela situação do texto sagrado. Eu digo, meu Deus, o porquê aconteceu isso com Mefibosete? Mefibosete tinha praticamente tudo nas suas mãos, e tudo que ele tinha agora foi perdido. Tudo que ele possuía sobre as suas mãos agora foi roubado, foi tomado, e ele foi para Lodebar. Ele foi para a terra do esquecimento, foi para a terra do não, foi para a terra do desprezo. Aí eu venho para os nossos dias atuais. Quando nós nascemos, Deus deposita promessas desde no ventre das nossas mães. Aí chegamos ao estado de crescimento, a primeira fase das nossas vidas. Aí às vezes as pessoas nascem no berço evangélico, outras não, e se distancia do caminho do Senhor e vai para a terra do esquecimento. Passa lá muito tempo, mas existe uma aliança que foi feita lá atrás. Por esta aliança que foi feita, Leplas tocorai tocomondébias sebacandorobia cassemendébias. Por essa aliança que foi feita lá atrás, Deus ainda não esqueceu de você. Deus não esquece das promessas que foi feita. Deus, Ele ainda é Deus e ponto final. Nesta noite eu quero te dizer, talvez você se sinta novo convertido e nova convertida, mas eu quero te dizer, eu também já passei por aí, eu vim daí, eu não nego a ninguém. Ai de mim se não fosse o grupo dos novos convertidos lá atrás. Eu acreditei na promessa de Deus, eu digo, eu vou chegar lá, eu vou até lá, eu vou conseguir. Vocês novos convertidos e novos convertidos desse lugar, deixa eu te dizer, existe uma promessa de Deus para você, mas essa promessa só se cumpre a partir primeiro da atitude que vem de você, porque o restante quem faz é Deus. Quem faz o restante na minha e na tua vida é o Senhor, mas você tem que acreditar naquilo que o Senhor escolheu para você. Aí você pensa, mas eu estou atrás, eu estou esquecido, ninguém me olha, ninguém me nota, ninguém me vê, ninguém me enxerga. Mas deixa eu te dizer, ó, Davi, ele olhou e lembrou da promessa que fez a Jônata, e ele diz, vai lá chamar Mefibosete. Nesta noite o Senhor está mandando te dizer, Davi já se levantou e manda te chamar nesta noite. Você vai sair desse Lodebar e vai chegar no palácio do rei. Prepara uma mesa, porque a mesa que tu vai sentar vai ter pão, vai ter alimento, vai ter providência, vai ter tudo aquilo que você não tinha lá em Lodebar. Lodebar vai ficar no esquecimento, porque nesta noite o Senhor vai te colocar de pé para receber as promessas. Aí, ó, eu vejo agora Mefibosete em um lugar onde ele estava morando de favor. Segundo os historiadores, dizem que Mefibosete naquele instante estava morando de favor na casa de um homem
por nome de Maqui. Eu estou acelerando por causa do horário para que nós venhamos ganhar tempo, para que você venha sair daqui abençoado pela glória e honra do Senhor. Ele estava agora na casa de Maqui, filho de Amiel. E segundo os historiadores dizem que naquela aldeia, lá nada que plantasse dava. É tipo aquelas terras que você cultiva feijão e perde o feijão. Cultiva o arroz, perde. O milho, não faz. Imagine aí a mandioca. Plantou, perdeu. Segundo os historiadores, diz que lá, tudo que se plantava, nada. Naquela cidade era uma aldeia pequena. E quando Davi disse assim, ó, no capítulo de número 9, 2 Samuel capítulo 9, no versículo 1 a seguir, ele diz assim, ó: será se existe alguém da casa de Saul em que eu possa ajudar? Ele fez uma pergunta para os seus servos. De repente, levantou-se alguém e disse assim: ó Senhor, existe um homem por nome de Ziba. Esse homem, ele era do povo de Saul. Ele sabe, ele conhece. Talvez ele possa te anunciar se existe alguém da descendência de Saul, para que o Senhor possa o ajudar. Quando a Bíblia Sagrada nos diz que eles foram chamar a Ziba, naquele mesmo instante, eis que Ziba chega diante do rei Saul, mais ou menos assim. Ou seja, rei Davi, perdão. O rei Davi chama ele e diz assim: és tu Ziba? Ele lhe olha assim, porque ele já era habituado a estar diante do rei, e diz assim: servo teu. Davi olha para ele e diz assim: será se ficasse alguém da descendência de Saul para que eu possa o ajudar? Ele disse: existe um, o nome dele é Mefibosete. Esse Mefibosete, ele está nas terras de Lodebar, na casa de Maqui, filho de Amiel. Quando a história sagrada nos diz que naquele mesmo instante, Davi manda preparar a carruagem, para que naquela carruagem entrasse nas terras de Lodebar, para que pudesse pegar, para que pudesse tomar Mefibosete daquela casa. Porque Davi tinha se lembrado da aliança que ele tinha feito com Jonathan, no momento que eles chamaram para si uma fidelidade. A história sagrada, servo do Senhor, nos diz que existia aliança que era feita de um homem, ou seja, de um Senhor para o seu servo. A Bíblia nos diz que Abraão chamou o servo dele, para que pudesse procurar uma esposa para o seu filho. Fizeram uma aliança. A aliança da coxa. Repita comigo: aliança da coxa. Ele pegava a mão do seu servo, me expressa sua mão, pegava as mãos assim, ó, colocava atrás da coxa e fazia o juramento. Tá jurado? Tá jurado. Jurou. Segunda aliança, a aliança da capa. Diga: aliança da capa. Foi a aliança que Jonathan fez para com Davi. Eles juraram, pegaram a capa e juraram. Segura aqui, irmão André. Pegaram a capa e juraram. Foi jurado a aliança da capa. No Brasil, no momento histórico, você que estudou, você bem sabe que existia a aliança do fio de bigode. Era pegado o bigode diante dos reis, pegava o bigode
Quando um rei queria tomar conta de uma casa, de uma terra, de algo, pegava um fio de bigode, pegava aqui, está feita a aliança. Diga a aliança do bigode. É engraçado, mas é verdade. Mas existia